presença. Ele está aqui, vamos juntos o adorar. Começando mais um programa abençoadíssimo, Ele Está Aqui Cash, para trazer para você grandes realizações e transformações de pessoas. Bom, e aqui hoje no Ele Está Aqui Cast nós temos o pastor Robson Elton, ele que é pastor da Igreja da Graça há muitos e muitos anos, mas melhor do que eu falar sempre é o convidado falar. Pastor Robson, seja bem-vindo. É isso aí, pastor Vitor, estamos aí junto, mais aí para esse evento, e me sinto até honrado por participar desse programa abençoado. Eu tenho acompanhado, visto que cada testemunho tem sido maravilhoso. Mas sou o pastor Robson Elton, já estou aí na caminhada desde os 9 anos de idade dentro da igreja. Nós temos um testemunho muito forte, viu, pastor? A gente passou por uma luta muito grande, não só eu no caso, mas o pivô da conversão de toda a minha família foi por causa de um problema que eu nasci com esse problema. E aí foi desenvolvendo a necessidade de uma mudança, transformação, de uma resposta que te trouxe para o Evangelho. Isso, é isso mesmo. Vim de uma família católica, né? A gente veio de uma família católica. Minha mãe sempre foi uma católica assídua mesmo, de ir na igreja, de ir na missa, de estar todo domingo ali. Minha mãe sempre foi... Aquela famosa praticante, né? Isso, vamos dizer, né? A religiosa. Ela era religiosa. E ela fazia questão de levar toda a família, levava a gente, levava meus irmãos. Na verdade, nós somos em 3 irmãos, uma menina, né? E nós 2 meninos. A Cláudia... O senhor é mais novo ou mais velho? Eu sou caçula. Caçulinha. A Cláudia, né? A Cláudia mais velha, né? O Alexandre do meio, e eu sou caçula. E aí, o que acontece? Quando eu nasci, até os primeiros meses foi tudo tranquilo. Sim. Mas depois que eu cheguei a ter 1 ano de idade, despertou uma doença chamada bronquite crônica. A partir de 1 ano, isso aí? A partir de 1 ano. E o que aconteceu? Depois disso, a nossa vida mudou. Porque eu passava mal, quem sabe, a bronquite crônica é uma falta de ar, né? A inflamação dos brônquios. E aquela falta de ar excessiva, se você não correr para o hospital, a pessoa pode morrer. Pode ir a óbito. Pode ir a óbito. Então, o que acontece? Hoje tem todo um aparato, hoje tem as bombinhas, mas naquela época a gente tinha uma família muito humilde. Sempre fala de época, realmente uma mudança radical, sempre. Nós, uma família muito humilde, minha mãe não tinha muito conhecimento, então... eu ficava mais internado do que em casa. Em que cidade que era? Santos. Santos mesmo? Isso, eu sou nascido e criado em Santos. Mas minha mãe é mineira, meu pai é pernambucano. É o Brasil, né? E aí, mas meus irmãos, a gente nasceu tudo na Baixada Santina, precisamente em São Vicente. São Vicente. A área continental de São Vicente. Entendi. Então, aí que acontece? A gente ficava mais internado do que em casa. Eu passava 3 meses internado e a minha mãe não podia sair do hospital. Então ela ficava ali meio de plantão pela sua vida, né? Eu tinha 1 ano, 2 anos, não era ali. Então eu ficava, aí dava alta, ficava 1 mês em casa, dali a pouco atacava as crises de novo, voltava-se para o hospital, internado. Eu até me lembro de um episódio que a minha mãe estava indo para o centro fazer alguma coisa, eu não lembro o que é. Eu já tinha, acho que uns 6, 7 anos, e eu comecei a passar mal dentro do ônibus. E aí o que acontece? Comecei a passar mal, comecei a ficar roxo, os lábios roxos. Então isso foi contínuo, desde sempre. Sim, e o ônibus lotado, o motorista teve que mudar a rota do ônibus para ir direto para o hospital com todo mundo dentro. Rapaz, você conseguiu mudar. Com todo mundo dentro. Vamos dizer, conseguiu mudar por um período o destino de todo mundo. Sim, tava morrendo ali, e o motorista pegou e foi direto pro hospital, com todo mundo dentro, aquela loucura e tal. Eu lembro que foi o período que eu fiquei o tempo maior internado, acho que eu fiquei 4, 5 meses internado. Direto, sem sair nada. O tratamento intensivo, aquela coisa horrível. E aí minha mãe, ela decidiu procurar ajuda.
De alguma forma tem que uma solução É, além da medicina. sim, não dava ali, não dava aqui, os remédios não estavam ajudando, era crise atrás de crise, e aquilo estava deixando ela saturada. E o que ela fez? Ela foi buscar ajuda nas religiões, né? Como ela era uma mulher religiosa, Sim. né? Cria em Deus, aquela coisa. Sim. Então ela foi buscar, como a católica não estava ajudando, ela passou pro Xexenoê. Ah, ela já participou do Genoa. Que tem aquele Já livro viu lá. assim por cima algumas pessoas que já passaram, né? Tem o livrinho lá da Xexenoê, aquela coisa toda, e os japoneses iam lá em casa e fazia lá as orações, colocava o copo lá, e as bolinhas que davam no copo, eles liam, aquela coisa toda assim. Eu me lembro muito bem dessa fase, mas as crises não paravam, e cada vez pior. Teve um dia que eu tive um surto também, e meu pai não estava em casa, estava trabalhando. Isso já depois de ter saído do hospital quase 5 meses lá. Sim, depois sim, ainda. constante, saí do hospital, mas voltou. Sim, não era uma coisa... É. Nunca te deram garantia de nada. Né? Não, pelo contrário, vai chegar uma parte aí, pelo contrário. Teve um dia que eu tive uma crise, a gente estava na madrugada, minha mãe pegou eu no colo, eu era bem fortinho na época, a minha mãe pegou no colo e correu, cara. Até hoje a gente não sabe, é a força da mãe, né? Ela me pegou no colo e foi correndo até o pronto-socorro naquela época, né, chamava de pronto-socorro, chama de UPA, né? Mas correu até, mas assim, uma distância absurda. Chega passado quilômetro. Absurda. Comigo no colo, correndo para chegar até o osso. Quando ela chegou lá, que ela me colocou lá, o pessoal já pegou para emergência, a enfermeira chegou com uma toalha. Ela não percebeu, mas ela estava só de camisola. Tamanho desespero. Ela estava de camisola dentro do hospital. Foi aí que ela falou, não, tem que fazer alguma coisa, o Xexenoê também não está adiantando, aquela coisa toda. E aí foi onde ela partiu para o espiritismo. Então, aqui é uma trajetória mesmo. Vai pulando aqui até encontrar o que realmente transforma. Estava procurando de alguma forma, alguma ajuda. Os médicos falaram que eu tinha que ir para São Paulo, porque lá em São Paulo, porque nós estamos ali em Santos, então sobe a serra, o ar lá é um pouco mais arejado, vim para o interior, aquela coisa toda. Sim. Mas minha mãe passou 30 dias, 40 dias dentro da casa da minha tia, em São Paulo, não resolveu, tive crises lá também. Aí ela voltou, a gente voltou para Santos de novo, não deu certo essa tentativa. E aí minha mãe começou a ir nesse tal de espiritismo. Eu lembro até hoje que o nome lá do pai de santo era Seu Goiano. Ele era chamado de Seu Goiano. Hoje ele é falecido. Sim, normalmente eles têm um codinome, né? Hoje ele é falecido, Seu Goiano. Então a gente ia lá no terreiro do Seu Goiano. Então comecei a receber passes. Aí ela começou a levar os meus irmãos também. E aí começou a piorar a situação. Seus irmãos, eles tinham algum tipo de problema assim também? Ou então, agora. Vai começar agora. Ah, tá. Às vezes não tinha. Não, estava tudo tranquilo. Né? Uma família normal, tudo tranquilo. Só eu passava mal, estava tudo tranquilo. Né? Tinha aqueles problemas de adolescentes que eles tinham lá, mas tudo dentro dos padrões. Mas, quando a minha mãe deu esse passo para ir para o espiritismo, minha irmã começou a ter fortes dores de cabeça das 6 da tarde às 9 da noite, cronometrado. Relógio certinho, começou 6, termina às 9. Às 9. Mas era uma dor de cabeça que não passava com remédio, não passava com injeção, não passava... E era uma dor de cabeça tão forte... Literalmente, então, vamos dizer, passava por horário. Sim. Ela sentia tanta dor que ela queria bater a cabeça na parede. E era uma dor que eu me lembro que loucura, né? ela se jogava na cama e colocava a mão na cabeça e começou a gritar: ai, mãe, tá doendo, tá doendo, tá doendo. E ela tinha quantos anos na época? Se eu tinha... eu acredito que ela já estava com seus 18, 19 anos. Já estava entrando numa fase adulta. Não isso. E o meu irmão começou a ver coisa. Meu irmão não conseguia dormir. Antigamente nada acontecia. Nada acontecia. Meu irmão começou a ficar perturbado dentro de casa. Parece que entra um tormenta mesmo, né? Sim, começou a ficar perturbado. Ele começava... A gente estava dormindo assim, ele acordava gritando, falando que tinha gente na porta. Ele via vulto, ele via na sombra. Eu me lembro muito bem que uma vez a gente estava dormindo e ele começou a gritar, falando que tinha um negócio na janela, aquela coisa. E
A minha mãe chegou e a minha mãe abriu a janela e tinha uma árvore em frente à janela e fazia sombra. Então, na cabeça da minha mãe, ele estava... Não, filho, é a sombra da árvore, não tem nada a ver, você está assustado, não é nada disso. Até que começou a piorar muito, porque as minhas primas, que moravam também tudo com a gente, começou a manifestar espírito maligno. Antigamente, até então, né? Até isso também não tinha nenhum envolvimento, não aparentava antes. Não. Após essa... Foi após ela Até é cai importante porque, assim, para quem está passando por isso, está falando assim, fala, mas será que às vezes talvez esteja lá, frequentando algo que se considera bom para aquele momento, porque está procurando uma saída e está tendo problemas que são esses. Né? E minha mãe acreditava piamente que ela estava fazendo a vontade de Deus. Não, sim, porque o coração dela era voltado àquilo que é certo, sim, na verdade. E é até engraçado, assim, comentar que lá no centro tinha uma Bíblia aberta. Lá em cima. E aquilo ali fazia com que a minha mãe... Olha como é que é a coisa, né? Minha mãe ia lá e, por ter uma Bíblia aberta lá, bom. Ela fala, não, é de Deus. É uma coisa de Deus, é uma coisa de Deus. E a Bíblia aberta lá e tal, mas nunca ninguém nem mexeu naquela Bíblia. Mas estava aberta lá a Bíblia. Hoje a gente chamaria de gatilho, né? É o gatilho para muitos acharem que... E minha mãe achava. É onde que minha mãe achava. É a isca. Entendeu? E aí minhas primas começaram a manifestar em casa e o pai de santo ia lá para poder resolver. E eu me lembro que a minha filha, minha prima, manifestou um herê. Eu me lembro muito bem disso. Eu era um moleque, eu era uma criança, né? Tava quase chegando ali a 7, 8 anos. E eu me lembro que ela falava igual criança, queria doce. Aí os vizinhos iam lá, dava chupeta, dando não sei o quê, fazia a vontade mesmo daquela entidade que estava ali. Mas ela não ia embora. E aí tinha que chamar o seu Goiano para vir resolver, ou uma vizinha que tinha lá, que era espírita também, a vizinha de vez em quando era chamada para poder ir lá auxiliar minha mãe quando isso acontecia. Sim. E aí o pai de santo, o seu Goiano, falou que a minha irmã tinha que, essas dores de cabeça, essa perturbação que o meu irmão tinha, ia se resolver porque eles tinham que se desenvolver. Foi aí que começou a piorar a situação. Porque aí a minha irmã, que até então não manifestava, ela foi até o centro e começou a manifestar a pombagira. E aí era loucura mesmo. E ela manifestava, ela girava, aquela coisa toda, e as crises minhas começaram a se intensificar mais. Piorou a situação. Mais, uma coisa assim, terrível. Mais. E a gente começou a perder tudo. Foi essa época aí que a gente começou a perder tudo. Porque as minhas crises aumentaram demais. Minha mãe, para poder tentar resolver, começou a vender tudo de dentro de casa para poder pagar tratamento, para poder correr atrás de médico. E nisso ela trabalhava dos dois lados. Corria atrás da ciência. E também o campo espiritual. E o campo espiritual. Só que ela ia pro lugar errado, né? Estava indo pro lugar errado. E eu me lembro também que toda vez que o seu Goiano queria falar com a minha mãe, a vassoura ficava de pé dentro de casa. Loucura. Uma coisa... parece aquele episódio de... tem gente que pode até achar assim, não, isso aí não existe. Não, existe. Não, quem viveu sabe, né? Existe. A vassoura ficava de pé. Sem nada em volta, ela ficava de pé. E aí minha mãe falava, o seu Goiano tá me chamando. E era batata. Quando ela chegava lá, ele falava, não, chamei sim. A vizinha que ia com a minha mãe também, tinha uma vizinha que ia com a minha mãe, e também, o seu Goiano, quando queria falar com ela, a vassoura também ficava de pé em cima da casa dela. Eu lembro que eu era moleque, eu ficava depois, né, eu ficava colocando a vassoura de pé, ficava olhando assim, a vassoura caía, sabe, coisa de moleque e tal. Mas quando realmente o pai de santo queria falar com a minha mãe, queria chamar, queria convidar, a vassoura ficou de pé. Mas teve um episódio que aconteceu dentro do centro que marcou minha mãe. Foi 3 episódios que aconteceu dentro do centro, que ela começou a pensar, mas será que isso aqui é de Deus mesmo? Aí veio, bateu aquela... Tem alguma coisa errada que não está certa. Tem uma coisa que não está batendo. Isso aqui não pode ser de Deus, uma coisa dessa. O primeiro episódio foi quando manifestou um demônio chamado Baiano lá dentro. Só que eles não chamam de demônio, né? Falar isso é um absurdo. Lá eles falavam assim, era os guias da direita e os guias da esquerda. Os guias da direita manifestavam antes da meia-noite. Depois da meia-noite era o guia da esquerda. Era assim que funcionava o centro lá. Em todo lugar esse negócio. Tem nada a ver com política, viu, pessoal? É só como é que funcionava mesmo o centro lá do seu Goiano. E aí o que acontece? Os da direita eram os bonzinhos.
A gente parece tenta fugir, né? Parece até sugestivo, né? Mas não é. É o que realmente acontecia lá. E o da esquerda era complicado. E aí... né? E aí manifestou essa entidade, Sim. e não sei se era da direita ou da esquerda na época, mas eu sei que ele manifestou até no irmão do meu cunhado, que hoje é pastor da Igreja da Graça. Hoje também A família toda se converteu com o milagre que aconteceu na minha vida. E aí ele tomou a garrafa de 51 todinha, quebrou a garrafa. E toma como água, né? Não, sem respirar, até acabar. Uma coisa assim que já é anormal, né? É anormal. Não, mas não gole só, tal, acabou. Ele quebrou a garrafa no chão e começou a comer os cacos. Que loucura. Isso assustou minha mãe muito. Porque ele começou a comer os cacos, o sangue começava a escorrer. Só que quando aquela entidade foi embora, mas nem cheiro de pinga tinha. E ele não tinha nada de alteração. Porque parecia que era uma ilusão que ele estava vendo ali. E realmente aconteceu. Aquilo ali marcou minha mãe. Ela viu aquilo. Ela viu aquilo ali deu uma chocada já na minha mãe. O outro episódio foi quando a minha mãe chegou no centro e estava dando meia-noite e tinha um rapaz que queria ir embora. E o rapaz falou, eu vou embora. E a entidade que estava ali falou assim, ó, se você for, ninguém vai sair daqui antes da meia-noite hoje. E ele falou, não, mas eu tenho que trabalhar, eu tenho que ir embora. Ele falou, não, ninguém vai sair antes da meia-noite. Se sair, vai pagar o preço. E o cara falou, não, mas eu vou, não sou obrigado a ficar, eu vou. E quando ele estava saindo, aquela entidade que estava ali falou para ele assim, cuidado quando você atravessar a linha do trem. Toma cuidado quando você atravessar, porque para chegar lá no centro, a gente pulava a linha do trem para chegar no centro. Era bem próxima à linha do trem, então a gente pulava a linha do trem e ia lá para o centro. E no outro dia, veio a notícia que aquele rapaz tinha sido atropelado naquela noite mesmo. Por um trem tinha morrido lá. E isso aí foi a segunda coisa que chocou muito a minha mãe. Não tem como foi aonde ela começou a questionar, né? Ouvindo hoje, já que choque, imagina aquele... Ela começou a questionar, mas pô, como é que Deus é esse que mata? E aí começou a questionar. E começou a questionar, assim, demais. Isso aí mexeu muito com ela. E um outro episódio também que aconteceu foi quando... acho que foi depois da meia-noite, manifestou um espírito chamado zumbi. Zumbi. Se não me engano, era até o chefe do terreiro do Seu Goiano, era esse zumbi. Posso ter enganado, mas na época eu me lembro que ele era muito... para eles, muito forte. Para eles era o maior de lá. E eu me lembro muito bem quando pegaram todas as crianças do centro e esconderam dentro de um quarto. E eu fui também para dentro daquele quarto. E toda vez que sua mãe ia, te levava, então? Não, porque, o propósito... Era a sua vida, né? O propósito era me curar lá. Então, ela me levar para tomar os passos, para poder receber as rezas, aquela coisa toda. E aí manifestou, chegou essa entidade chamada zumbi, veio sem o Seu Goiano intimar lá, chamar, ele chegou, e eu me lembro que pegaram todas as crianças e colocaram dentro do quarto. E aí eu ouvia falar assim, não, tem que esconder as crianças, porque esse daí tem sede de sangue, ele gosta de sangue de criança. E eu me lembro que essa entidade gritava assim, eu tô sentindo cheiro, tem criança aqui, onde é que tá? E o Seu Goiano ficava ali debatendo com aquele espírito para que ele fosse embora. E eu me lembro muito bem que ele estava com alguma dificuldade para poder fazer aquele espírito ir embora. E começou os tabacos, começou não sei o quê, ele fazia isso, fazia aquilo outro, e aquele espírito não ia embora. E a hora estava passando, já estava passado da meia-noite, e todo mundo querendo ir embora, minha mãe assustada. E todo mundo assustado, acho que até então, acredito que ninguém tinha visto aquele espírito ainda lá, sabe? Assustou todo mundo mesmo. Algo novo ali, né? Eu acredito que foi até um trabalhar de Deus, meu pastor. Claro. Já ouviu falar, né? Quando Deus manda, teu diabo obedece. Não, para revelar mesmo o que estava acontecendo ali, porque a maioria das pessoas que estavam indo ali achava que era coisa de Deus, né? Elas não têm má intenção, né? Existem alguns, mas não são todos. Eu acredito nisso mesmo, que Deus até usa ali para poder a pessoa ver que ela está no lugar errado. O que me aconteceu com a minha tia, só fazendo um paralelo rapidinho, eu tinha uma tia que ela estava na mesa branca, minha tia era da mesa branca, e um dia ela chegou, ela acreditava piamente que aquilo ali, a doutrina Kardec
Sim, eu vi no É começo. linda, né? Se você pega a doutrina de Allan Kardec, é linda, maravilhosa, né? Na teoria, né? Então foi na mesa branca e o médium estava lá, e quando chegou um espírito no médium, ele falou assim, tá todo mundo na mesa, ele falou assim, se vocês vissem como eu sou, não ficaria um aqui. Aí ela pegou e falou, ué, deu um negócio, Sim. como é que pode ser um espírito de luz? Se eu conseguir ver como ele é, não ficaria um aqui. Então, o que é isso? Não é um espírito de luz. Minha tia é estudada, ela matou a chave. Daquele dia em diante, nunca mais ela foi para o espiritismo, foi para a igreja. Então, você vê que foi algo que aconteceu ali, que Deus desmascarou mesmo, até pela própria boca da entidade. E isso chocou minha mãe. Ela não podia ir embora. E aí, minha mãe ficou traumatizada com isso. E aí, um dia, minha mãe foi falar com o seu Goiano e tal, e falou assim, ó, eu não estou vendo evolução, meu filho não está melhorando, piorou, pelo contrário, as coisas em casa tá pior. A gente ficou sem nada agora em casa, só tá com a gente tinha uma cadeira, uma televisão e uma cama. O resto, e um fogão, minha mãe tinha vendido tudo. Mais nada, estava na miséria, a casa na areia, meu pai não conseguia reformar a casa, era terrível, cara, era terrível. E aí estava uma miséria grande, uma luta grande financeira, todo mundo passando mal. Eu me lembro que nessa época começou a ter muita briga entre meu pai e minha mãe, uma briga Coisa assim... que não tinha. Começou umas brigas assim, que eu já vi minha mãe pegar os pratos e quebrar todos os pratos, assim, sabe? De briga, de discussão com meu pai. Então virou a casa de cabeça para baixo. Nesse período minha irmã ia noivar, e eu me lembro que foi uma mulher do centro lá na minha casa e chegou a comentar assim, ó, vai acontecer uma tragédia aqui nesse noivado. E aí eu me lembro que a minha mãe teve que alterar a data do noivado, porque a entidade falou que naquele dia não era para fazer não, que ia acontecer uma tragédia, que ia ter sangue, e que ela tinha que vir fazer um trabalho dentro da minha casa. E aí eu me lembro que ela foi atrás da porta da cozinha e ela deu 40 cortes no couro da cabeça. Ela própria? A mulher. Deu 40 cortes no corte da cabeça, manifestou lá, e o sangue derramado. E o engraçado é isso, quando eles voltavam, não tinha corte, não tinha sangue, não tinha nada, cara. Era um negócio assim, sobrenatural. Isso eu estou contando de que eu me lembro. Imagina que eu tinha 6, 7 anos, 8 anos, então imagina o que a minha mãe não via. Eu entendia pouco, eu era uma criança, imagina, e isso ficou, quer dizer, era tão forte que isso ficou gravado na minha cabeça. Sim. Ficou gravado. E o pai de santo falou para minha mãe assim, ó, para ele ficar bom mesmo, a senhora vai ter que vir aqui e ficar 7 dias naquele quartinho escuro lá com ele. Foi o dia que minha mãe decidiu sair do centro. Você vai ficar 7 dias naquele quarto escuro ali, lá dentro do centro. A senhora não vai embora, vai ficar 7 dias lá, não vai tomar banho, não vai comer, a gente vai te dar a alimentação adequada lá, vai ter que tomar os banhos de erva e vai ter que tomar o banho de sangue. Que é isso? E o banho de sangue que vocês vão tomar, a gente vai trazer o animal, a gente vai matar o animal, vocês vão tomar o banho de sangue, vocês vão ficar com esse sangue no corpo. Deixa eu fazer uma pergunta meio direta, assim. E eles cobravam quanto pra isso? Porque eles nada de graça. Então, claro que cobrava, porque eu me lembro que a minha mãe estava perdendo tudo, minha mãe estava vendendo tudo. É aí que tá. Eu, como criança, eu não sabia valores. Não posso não posso tem falar como ter noção. Eu não tenho noção de valores. Via no diminuir da casa, né? Eu me lembro, isso eu me lembro, cara, que a minha mãe estava desfazendo de tudo. No princípio pensa, remédio, hospital, saúde. Sim. Mas tem esse campo mas aí, antes da gente ir pro centro, só a gente fazer o paralelo. Antes da gente ir pro centro, a gente não estava tão ruim. Minha mãe não estava vendendo nada. Ou seja, depois que a gente foi pro centro, estava vendendo, acho que era para pagar os rituais. Porque o negócio é assim. Porque eu sempre tive doente, sempre fiz tratamento, mas eu nunca vi minha mãe desfazer de nada. Mas depois ficou claro, depois que ela foi pro espiritismo mesmo, a gente viu se desfazer assim, perder tudo, e minha irmã estava bem pior, meu irmão vendo vulto, meu irmão acordar de manhã falando que não estava sentindo as pernas. Não tô sentindo as pernas, mãe. Não tô sentindo as pernas. Parece que eu não tenho controle das pernas. Como se ele estivesse querendo manifestar alguma coisa nele.
E aí minha mãe passava a mão, dava remédio, fazia as rezas dela, começava a rezar lá, e aí meu irmão ia melhorando, e esses episódios terríveis começaram a acontecer. Mas aí quando o pai de santo falou, você tem que ficar lá, tomado banho, não pode, banho de sangue, não pode tomar banho, aquela coisa toda, você vai ficar aqui. E a senhora precisa desenvolver também. Minha mãe nunca quis. Minha mãe, como era muito católica, tinha meio que receio desse negócio de fazer a cabeça. Então ele colocava muito essa pressão assim, ó. Mas a senhora não faz a cabeça, a senhora não deixa os seus filhos fazer a cabeça. Não, tem que fazer, tem que desenvolver. Esse papo era constante. E tem que fazer, minha mãe nunca fez. E esse episódio minha mãe falou assim, não, então chega. Chega que... Não falou pra ele, né? Não falou pra ele. Mas eu me lembro que o pai de santo ameaçava, sabe? Que se ela saísse... via medo, né? Pelo medo, pela pressão. Se a senhora sair, vai ser pior. Se a senhora sair, a senhora tá fazendo uma bobeira. A senhora não pode sair, isso aqui não é brincadeira, e tal. Queria colocar um medo na minha mãe para que ela ficasse, né? Mas a minha mãe decidiu e saiu. E aí a situação realmente... Como o pai de Santos falou, ficou pior mesmo. Aí ficou 3 vezes pior. Porque parece que os espíritos começaram a oprimir. Aí começou a manifestar minhas primas, meu irmão passou mal demais, as minhas crises começaram a intensificar muito, a ponto do próprio médico falar para minha mãe, ó, se ele continuar com essas crises que ele está tendo, até os 15 anos ele não dura. Ele não vai aguentar, mãe. Ele não vai aguentar, o coração dele não vai aguentar. Essas crises são muito fortes, esses remédios que eles estão tomando é muito forte. Teve, em vez de tomar muito corticoide, ter que ficar internado. Negócio brabo mesmo, brabo. E o médico falou, ó, mãe, do jeito que tá caminhando, não tem muito... Ele não vai chegar até os 15 anos, não. Não vai dar para chegar. Mesmo até hoje, doutor Francisco. Era um doutor que atendia no pronto-socorro do Parque das Bandeiras. E toda vez que eu passava mal, geralmente era ele que estava lá. Então ele já até sabia o meu nome. Quando falava assim, ó, o Robson tá aí, ele já começava a prescrever já. Ele já sabia. Já sabia, oxigênio, tal, não sei o quê, papá, corticoide na veia. Me lembro até hoje das prescrições, era inalação com oxigênio, injeção de corticoide, né? A gente tomava o Decadron, tomava o prednisolona, aminofilina, e injeção de aminofilina. O negócio era brabo mesmo, era uma prescrição assim, e era assim, eu não passava por... Na época não tinha triagem, mas tinha quem chegasse, né, fila. Sim. Não, já chegava, já ia direto para emergência. Já estava conhecido na área. Já ia direto para emergência, não passava nem... Enquanto eu estava lá sendo medicado, minha mãe ia fazer a ficha, de tão emergente que era a coisa. E um dia, eu tive uma crise bem forte, e era 5 horas da manhã. E nessa crise... crise, interrompendo um pouquinho, só para... falta de ar, que é tosse, que filha, eu não podia ter contato com nada que tivesse pó, nada. Pó, mofo, coisa com cheiro. Minhas roupas eram lavadas tudo com sabão de coco. Eu não podia... Se a pessoa usasse um desodorante aí, eu já começava a passar mal aqui, cara. O cheiro do desodorante. Então não podia ter cachorro. Tudo te eu não podia ter gato. Então minhas roupas eram lavadas com sabão de coco. Então não podia tomar banho com sabonete. Tem que ser sabonete neutro. Tudo que tivesse cheiro. Então, era uma coisa... Eu me lembro que na época tinha um aparelhinho chamado Steriler. Era o nome do aparelhinho. Que era um aparelhinho que era colocado do lado da minha cama, assim, que era para purificar o ar. Era para purificar o ar. E minha mãe pagou caro nisso aí, eu acho, na época, porque era uma novidade. Tudo que era novidade, minha mãe tinha que correr atrás. E era assim, era aquela falta que começava com uma canseira, eu não podia correr, então não fazia exercício, não podia ficar perto da lousa na escola, do giz de cera, tinha que sentar lá na última cadeira. Se eu corresse daqui na porta, já me atacava, então eu tinha que ficar, não podia brincar com as crianças, jogar bola, ver meus amigos jogando bola, não podia jogar, aquela coisa toda. E aí, eu começava com uma falta de ar, você vai puxando, daqui a pouco vai intensificando, aí a hora que você já não consegue mais respirar, tossir também, às vezes você acaba com a tosse, começava com a tosse. Aquela tosse que não para, tosse seca, chama tosse alérgica. É uma tosse seca. Machuca, né? E não para. Aquela não para.
e aquilo ali vai atacando, vai inflamando os brônquios, vai atacando, os brônquios vão se fechando, e se você não corre, tá morto. Começava a ficar roxo, os lábios ficavam roxos, eu tinha aquela sensação, as mãos ficavam pálidas, aquela sensação que você ia desmaiar, morrer. Eu me lembro que a falta de ar era tão grande que eu queria ir para a rua, ir lá para fora. Criar, né? E sabe, a sensação terrível, a sensação de você querer respirar e não pode. E aí e o cheiro, e tinha um ruído, que acho que é dos brônquios fechando, Sim. chia o peito, mas chiava alto. O senhor daí só ouvia. Daí o senhor ouvia. Isso é desesperador, é um quadro desesperador. Imagina que uma mãe vê isso. Não, era um quadro desesperador. E um dia desse, e depois que a minha mãe saiu, eu tive uma crise muito forte. Tempos depois eu tive uma crise, talvez a mais forte que eu tinha tido. Ela E já aí, tinha saído do centro? Já tinha, e estava só nos tratamentos. Aí você já estava perto dos 9 anos já? Sim, já perto dos 9 anos já. E já estava com 9 anos nessa época. E aí, o que acontece? Deu uma crise muito forte. A minha mãe, cansada, saturada, ela falou assim, era 5 horas da manhã, minha mãe falou assim, eu vou dar um basta nisso hoje. Hoje eu vou dar um basta nisso. Ela pegou, me colocou sentado no sofá, me lembro como se fosse hoje. No sofá não, na cadeira, era a única cadeira que a gente tinha, colocou sentado na cadeira, e ela foi na cozinha. E ela preparou 2 copos de veneno. E era o veneno de rato, que na época hoje é até proibido, eu acho, o chumbinho, mas na época meu pai tinha, a casa começou a dar infestação também, coisa terrível. E aí minha mãe pegou os 2 copos de veneno, que era para eu tomar um e ela tomar o outro e acabar com tudo de uma vez. Sim. Que na cabeça dela era a única saída. E nisso que ela preparou os 2 copos de veneno, que ela foi para a sala para me dar, como eu já tinha 9 anos, eu não era tão bobo. Aham. Já tinha consciência da vida, né? Não era tão bobo. E aí o que ela faz? Ela vai ligar a TV para poder me distrair. Enquanto eu ficar olhando a minha TV, eu toma aqui o remédio, filho, você passar. E eu estava passando muito mal, eu lembro disso na época, muito mal. E quando ela liga a TV, aparece o missionário R.R. Soares. E ele fala assim, não faz essa loucura. Minha mãe travou. Mas batata, primeira frase, não faça essa loucura. Se você agora está precisando de ajuda, coloque a sua mão aqui. Aquela época que o missionário mandava colocar a mão na tela da TV. Aham. Quem é antigo da igreja vai lembrar dessa fase. Né? Quem é antigo da igreja vai lembrar dessa fase. O missionário fala assim, ore una a sua fé juntamente com a minha. Coloque a sua mão juntamente com a minha. Aí ele colocava a mão assim, e a pessoa vinha e colocava a mão na TV junto com ele. E eu me lembro muito bem que a minha mãe falou assim, filho, esse homem está falando com nós. Aí falou, coloca a sua mão. Aí eu coloquei minha mão e ela colocou a mão dela em cima. E eu estava passando muito mal. Muito mal. E o missionário começou a orar, cara. Isso era 5 da manhã. Começou a orar. E eu me lembro, que aí a minha mãe me contou, que quando deu 8 horas da manhã, a gente estava jogado no chão. Das 5 às 8, até hoje a gente não sabe o que aconteceu. Só sei que quando minha mãe levantou, tanto eu como ela, levantamos do chão, às 8 da manhã já estava passando um telejornal. Acho que era um telejornal. E aí eu já estava sem crise. E minha crise não passava sem os medicamentos. Aí deu um start nela. Falei, não é que a oração desse homem é boa mesmo? E ele falou assim, vai deitar, filho. E aquele dia eu dormi em paz. Vamos dizer, dormiu de verdade. De verdade, como eu nunca tinha dormido antes. Coisa séria, né? E aí, dormi o primeiro dia, bem. Segundo dia, bem. Terceiro dia, bem. Minha mãe falou, poxa, eu tenho que saber onde é essa igreja. Porque ele nunca dormiu 3 dias assim, como ele está dormindo, tão parece que está livre. E aí a gente foi, ela procurou e só tinha uma igreja no centro de Santos. E ela falou, não, mas eu vou lá, eu tenho que ir lá, eu tenho que ir nessa igreja.
tem que ir. Ela descobriu onde era a igreja, pegava 2 ônibus para ir. Eu lembro que o nome do ônibus antigamente era até Mar Azul. Era lotado. Mas a minha mãe foi, conversou com o pastor que estava lá na época, e o pastor falou, não, irmã, ele já está curado. Seu filho está curado. Por isso que esses 3 dias, e não vai dar mais não. Ele está curado. Agora, o que a senhora tem que fazer? A senhora não viu que deu certo? Aí minha mãe contou um pouco da história para ele. Passou para ele. Ele falou assim, então, agora é só a senhora continuar. Jesus é a solução. E aí minha mãe começou a ir, e aquelas dores de cabeça da minha irmã passou. Começou a fazer a limpeza, vamos dizer. Sim. Jesus foi limpando um por um, né? Um por um, meu irmão parou de ver coisa. Aí minha mãe começou a levar todo mundo para a igreja. Meu pai relutou um pouquinho, mas depois meu pai também foi. E nisso minha irmã também gostou, E aí, por esse milagre, e eu não dava mais crise, não tive mais nada. Aí já podia comer sorvete, já podia correr. Podia viver, né? E isso chamava cada coisa que eu ia fazendo que eu não podia, confirmava mais no coração da minha mãe de que ela estava no caminho certo. E aí foi indo, e hoje, por causa desse milagre, hoje a nossa família, maioria, o meu cunhado é pastor, o irmão do meu cunhado é pastor, tudo da Igreja da Graça. Uhum. Minha irmã também, o meu irmão também é obreiro da igreja, meu pai também é batizado e tal. E esse seu goiano, cara, no final de tudo, ele também se converteu, você acredita? Acredito. Ele se converteu, mandou tirar tudo do centro dele, jogaram tudo de fora, aceitou Jesus e morreu, partiu para o céu com Jesus, cara. Como que Deus com faz Jesus. E de lá para cá foi assim. E aí eu indo para a igreja todo dia, e aí dos 9 anos até agora, eu tenho 43 anos, dos 9 anos até agora, a gente está no evangelho, e foi chamado, e agora a família toda, né? Tá no evangelho, família né? toda no evangelho, tanto da parte dos meus irmãos, Sim. A família da minha mãe também, que os irmãos da minha mãe também, tudo se converteram. Forte. Né? Hoje os meus tios são da igreja, as minhas tias são da igreja, os primos também, obreiro, tudo dentro da Igreja da Graça. Tem uma parte da nossa família também que foi para a Assembleia, mas está todo mundo com Jesus. Está tudo em Cristo. Sim. Aí um dia a gente marca para eu falar como é que foi o meu chamado pastoral. Que também é um outro. É uma outra história, mas eu cresci com isso, né? Quando eu tinha 16, 17 anos, eu estava no meio da molecada, no meio do pessoal fazendo bagunça, mas sempre tive uma voz dentro de mim que falava assim, eu te salvei para você não fazer o que eles estão fazendo. Então, às vezes, dava um negócio na minha cabeça, falava, não, tem que ir embora. Ah, mas tu vai embora, cara, não sei o quê. E tanto é que essa voz, desde que Deus me tirou dessa coisa ruim, dessas crises, essa voz sempre me conduziu na parte assim, ó, eu nunca bebi, eu nunca fumei, eu nunca fui numa balada. Foi a que te sustentou para ser diferente no meio de uma geração que estava perdida. E não é que eu não estava no meio deles, não estava. Sim. Tava lá, ia com os amigos, ia pro fliperama, ia lá pro campo de futebol, o pessoal usava droga na minha frente, bebia na minha frente, mas eu não sentia, sempre tinha uma voz que falava para mim assim, ó, você tá aí, mas você não é daí. É o Salmo 139, eu vou só para alicerçar mais ainda aqui, ó. É um salmo que eu gosto bastante, né? Aproveitar que eu tô aqui com a Bíblia aberta, ó. Que é isso aí, ó. Que tá falando, que serve para você que tá assistindo também, saber que se você chegou até esse programa de hoje, você faz parte de algo muito maior. Salmo 139, versículo 15 e 16. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entritecido como nas profundezas da terra. É o 16, ó, pastor Robson. Os teus olhos viram meu corpo ainda informe, no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. Os meus ossos foram formados antes mesmo de eu estar do lado de fora, né? A Bíblia fala. Sim. Então fui entritecido, essa tradução fala dessa forma, mas Deus, o Senhor, Ele me fez ainda no ventre, Ele te escolheu no ventre. Então assim, todo o projeto da vida, da sua vida, está pautada nas Escrituras desde o começo da existência dela no ventre da sua mãe. Então tudo que aconteceu te trouxe, por exemplo, hoje para falar um testemunho, mas trouxe o Senhor para o ministério, trouxe o Senhor para a atividade da obra que Deus tem para a sua vida. E é o que muita gente está aí, talvez, perguntando, por que está tão difícil?
E eu vou dizer de uma forma muito simples. Por que está tão difícil para muita gente? Porque muita gente está escolhendo errado, então você é um corpo estranho fora do propósito de Deus. Para dar certo, nós temos que estar dentro do propósito de Deus. A gente, quando está um corpo estranho, acontece o quê? O corpo estranho ele é expelido. O corpo estranho ele tem que ser jogado fora. E é interessantíssimo, porque depois que a minha mãe se converteu, a vizinhança toda sabia da luta que a gente tinha, e aí a vizinhança começou a procurar minha mãe para poder pedir oração, pedir unção. Minha mãe começou a fazer vida, até a própria vizinha, que era chamada para poder expulsar o espírito lá na nossa casa. Até é interessante falar que um dia manifestou um espírito lá na casa dela. Ela também fazia uns bate-cabeça lá e tal. E minha mãe manifestou uma entidade lá, ela não conseguia mandar embora, ela mandou chamar minha mãe. Aí minha mãe foi lá, eu lembro que minha mãe me levou junto, a gente foi, eu já era um obreiro da igreja também, já estava com meus 15 anos, aí eu fui junto com a minha mãe, e a minha mãe foi lá, entrou lá dentro do centro de Macumba, mandou a entidade embora, e ainda pregou lá dentro para todo mundo que estava falando assim, eu já fui disso aí, gente, isso aí não salva a vida de ninguém, isso aí não ajuda ninguém. Olha, a melhor decisão da minha vida foi ter escolhido Cristo, e você, vizinha, você sabe do que eu passei. Você sabe que eu passei com esse aqui, ela falava, com esse aqui. Mas olha, com esse aqui. Com esse aqui, você sabe que eu passei com esse aqui. Mas Jesus, salvou ele. Para com isso aí, vizinha. Larga isso aí. Hoje a vizinha lá também é da igreja. Hoje a vizinha lá também é da igreja. Deus abençoe. Pastor Rob, deixa uma mensagem aqui, olhando para cá, de algo do seu coração para todo mundo. Olha, nem vou abrir aqui, mas Abacuque 2:3 fala que a visão é para o tempo determinado. Então existe um tempo determinado para todas as coisas, como teve um tempo determinado na nossa vida. Tudo vai cooperando para o bem, né? Se você pega a linha do tempo que aconteceu conosco, todo esse trabalhar da minha mãe, e eu acredito que Deus foi conduzindo o coração da minha mãe, até porque o coração da minha mãe, ela queria servir a Deus. Ela, no começo, mesmo errando, ela procurava Deus. E o próprio Deus direcionou ela, passo a passo, o caminho que ela tinha que seguir. Então, a visão é ainda para o tempo determinado, né? E até o fim falará. Se tardar, espera, porque certamente virá e não tardará. É assim que diz o versículo. O que quer dizer isso aí, pastor? Que vai dar certo. Procura Jesus, você que está passando uma guerra, passando uma luta. Eu acredito que tudo que está acontecendo na sua vida hoje vai terminar, né, com você nos braços do Pai, porque aquele que começou a boa obra, como começou na vida da minha mãe, aquele que começou a boa obra, ele também é fiel para terminar. É isso aí, pastor. É isso aí. Obrigado pela sua presença. E esse que começou a boa obra, sabe quem que é? Jesus Cristo. Ele está aqui, também está aí com você. Continue firme. Não se esqueça de deixar o like, compartilhar, comentar, e vamos fazer com que esse testemunho, essa obra grande feita na vida do pastor, seja também, chegue e seja para os corações uma resposta de oração. E você de todas as partes que está assistindo, aproveita também para deixar o seu endereço, você de onde estiver, qual igreja você faz parte, cidade. E lembrando que nós aqui estamos em Ribeirão Preto, tá bom? A região de Ribeirão Preto. E eu aqui na sede regional, na Rua São Paulo, 146, no bairro Campos Elíseos, muito especial. E o pastor Robson também em Sertãozinho, né, pastor? É isso aí, pastor Vitor. Ali em Sertãozinho, nós estamos ali no Campo Belo, né, no bairro Campo Belo, na Avenida Minésio Meloni, 2103. Avenida Minésio Meloni, 2103, Igreja Internacional da Graça de Deus. Segunda-feira, 7h30, Prosperidade. Quarta-feira, 9 e 19h30, Família. Sexta-feira, 9 e 19h30, Libertação, Cura e Libertação. E domingo de adoração, louvor, 8 da manhã, 18 horas. É isso aí, pastor. Que Deus abençoe a sua vida. Fique ligado para os próximos Ele Está Aqui Cast. Que Deus abençoe.